Vou dar um exemplo de uma das palavras, né, que quando a gente fala sobre a origem delas, os alunos ficam encantados, que é a palavra lar. Então veja, por que a palavra lar, carrega um aspecto afetivo maior do que a palavra casa? Então, é diferente você falar, eu vou para casa, né? Eu vou voltar para casa. Eu vou voltar para o meu lar. Quer dizer, a pessoa que está ouvindo que você vai voltar para o lar, ela já entendeu que não é apenas aquilo que te protege contra a chuva. Porque casa, normalmente, bom, é um teto, né? Tem casa de passarinho, tem casa de cachorro, aí é a da nossa casa. Agora, o lar é só nosso. Não tem o lar do passarinho. Eu posso até falar o lar do passarinho, o lar do cachorro, vai ficar esquisito, né? O lar lhe pertence ao ser humano. Então, quando eu utilizo a palavra lar, eu carrego esse sentimento afetuoso maior do que a palavra casa. Veja, para eu dar exatamente a origem dessa palavra lar, né, como ela nasceu, por assim dizer, eu preciso voltar às cidades antigas. Eu preciso retornar à época de Roma Antiga e até mesmo anterior à Roma Antiga. Eu vou fazer um resumo aqui, porque imagine o seguinte, naquela época, nas cidades antigas, vamos combinar um número aqui, 1500 anos antes de Cristo, tá? Então, quando a gente vai estudar, por exemplo, a cidade antiga de Fustelio de Coulanges, essa obra sensacional que fala sobre as cidades antigas, principalmente com relação às cidades gregas e romanas, cidades, obviamente, anteriores à própria Roma, e ele mostra que muitas coisas, ou quase tudo que nós temos como fundamento da civilização, advém, né, da religião antiga. Um aspecto que eu quero pegar aqui da obra é o seguinte aspecto, veja, na antiguidade, nessas cidades antigas, quando um parente morria, imagina só, você morava lá há 1500 anos antes de Cristo, seu parente morreu, seu avô faleceu, e você não vai enterrar o seu avô em um cemitério público, porque não há cemitérios públicos. Você vai enterrar o seu avô na sua casa. Claro, imagina que as propriedades antigas, elas não eram do tamanho de apartamento. Em Roma, obviamente, depois você tem, né, apartamentos, prédios de 8 andares, isso a gente está falando do ano 100 antes de Cristo, você já tinha prédios em Roma, mas eu estou falando de cidades antigas, mais antigas ainda. Então, as propriedades eram grandes e cada propriedade havia um cemitério familiar, um cemitério privado, e o seu avô seria enterrado naquela propriedade onde você mora. Então, imagina o seguinte aspecto, né? Quando não havia ainda escrita, e as pessoas nem imaginavam que um dia existiria essa tecnologia de escrever, de colocar as palavras no papel e poder enviar uma carta, por exemplo. Hoje em dia, se alguém chega na sua casa e fala, ó, essa casa é minha, você vai olhar para ele que, não, aqui está a prova de que essa casa é minha, você não vai me expulsar daqui. Então você vai mostrar de modo escrito um documento para essa pessoa que quer invadir a sua casa, você quer provar para ela através de textos que aquela casa pertence a você. E quando não havia textos, né? Alguém chegasse lá na casa de uma pessoa da cidade antiga, o que essa pessoa falaria? Eu não tenho documento, não existe nem escrita. Como que eu vou provar que essa casa é minha? Opa, os meus parentes estão enterrados aqui. Eu conheço o nome de muitos deles, né? Obviamente, parentes que foram enterrados há muitos anos, né? Há séculos, eu não vou lembrar e não vão deixar escrito também, mas eu sei que sou eu que pertenço, que sou o dono dessa localidade aqui. Os meus vizinhos sabem que eu sou proprietário aqui. Na verdade, este pedaço de chão para mim, é santo, uma terra santa, os meus próprios parentes estão aqui. E como que era, entre aspas, essa santificação do território deles? Quando um parente morria, eles acreditavam que você tinha que oferecer algum ritual para esse parente, você tinha que oferecer um sacrifício para esse parente, para que a alma desse defunto, que ficava no cemitério, tá? No começo eles acreditavam que a alma ficava ali na propriedade, mas ela ficaria uma alma feliz, porque você estava oferecendo sacrifícios. E que sacrifícios eram esses? Você pegava uma ou duas vezes por ano, em algum momento, e jogava, de fato, comida, né, neste túmulo, jogava vinho nesse túmulo. E assim acreditava-se que aquela alma seria uma alma feliz. Agora, pelo contrário, se você não fizesse isso, acreditava-se que aquela alma ficaria muito infeliz, se tornaria literalmente um vermes. Essa é a palavra para descrever a alma que seria infeliz porque você não praticou orações e rituais ali depois que ele morreu.
Então, a palavra verme hoje, né, uma palavra que pode ser usada, obviamente, em modo pejorativo, ela veio dessa alma antiga aí, da cidade antiga, que não recebia oração, e, portanto, ela virava um vermes. Era uma espécie de demônio, né, que a alma se transformava depois da morte. Então, o que ocorreu? Pense, com o passar do tempo, começou a ficar mais complicado, né? Porque os cemitérios começaram a ficar maiores. Então, toda a propriedade com cemitérios dentro, era necessário uma transformação. E aí que vem a ideia do cemitério público. Um cemitério para a cidade inteira, um pouco mais afastada. Mas como nós vamos fazer os rituais? Então, bom, vamos fazer os rituais agora, ao invés da gente ir até o cemitério, ou a gente fazer ritos para todos os nossos antepassados, que vai nos consumir muito tempo, vai ficar algo impossível, a gente não vai conseguir comida, né, para jogar em tantos túmulos. Nós vamos cultuar, eu estou simplificando, tá? Nós vamos cultuar o fogo, tá? O fogo vai simbolizar os nossos entes queridos. E assim nós vamos prestar cultos a todos eles, e todos eles vão ser felizes e santos. Qual o nome desse fogo? Lar. Olha só, lar. Lembra que eu ia falar sobre a diferença de lar, né, e casa, e porque a palavra lar tem um afeto maior? Então, esse lar, ele começou a tomar um aspecto simbólico tão forte que era proibido de apagar esse fogo. Não era proibido, mas a pessoa não acreditava que ela não podia apagar, porque senão ia dar azar para ela. Afinal de contas, esse fogo, que era o lar, ele representava os entes queridos, né? Então, eu preciso manter aceso esse fogo. E, portanto, a palavra lar, ela começa a tomar esse afeto da minha família, não só a minha família que está aqui cuidando desse fogo, desse lar, mas também os meus antepassados. Eu preciso cuidar desse fogo. Obviamente, com o passar, né, do tempo, surgiram outros problemas com relação a isso, porque, por exemplo, no começo da cidade de Roma, imagina quantos incêndios ocorreram por conta disso, né? Então, o que vamos fazer? Bom, então vamos colocar esse fogo num lugar público. E um fogo só para a cidade vai resolver. Então, aqui vem a história das virgens vestais, né, as jovens que cuidavam do fogo da cidade. Esse fogo não podia ser apagado e etc, né? Perceba que para eu contar a história do lar, o porquê o lar ele tem esse aspecto mais afetuoso, eu preciso voltar lá para trás, eu preciso contar relações religiosas, né? Aspectos religiosos, eu preciso falar sobre aspectos familiares, eu preciso mostrar elementos que fogem da língua latina, mas faz parte do aspecto cultural que a gente vive hoje, né? Daquelas verdades humanas, o porquê nós cultuamos os antepassados, ou melhor, porquê nós rezamos por eles. Veja, os romanos antigos faziam isso, os gregos antigos faziam isso. Essa característica da aula de latim, ela foge simplesmente de uma disciplina moderna, ou de um inglês. Ok, o inglês, às vezes eu vou lidar com esses aspectos históricos e culturais, mas é diferente, eu vou usar o inglês para eu ir pedir pão na padaria quando eu viajar para fora, para eu poder conversar com o Uber o mínimo necessário. Com o latim, não. O latim, eu estou ensinando o latim, o aluno está aprendendo para que ele consiga apreciar um texto milenar, para que ele consiga entender aspectos da origem das palavras, para que ele consiga se afeiçoar a uma língua milenar que foi rezada e cantada por nossos antepassados, né? Para que ele possa se afeiçoar a uma língua que é uma língua cristã por excelência, a que mais produziu orações na história do cristianismo, a língua da igreja. Então, perceba que o latim ele vai fazendo parte da vida formativa do aluno gradativamente com o passar dos anos. Outro aspecto do latim, ele não deve ser ensinado de modo maluco no sentido da carga de conteúdos, né? Hoje em dia é normal, para quem colocou os filhos na escola sabe, que os filhos chegam da escola, às vezes passam a tarde inteira fazendo lição de casa. É muita coisa que eles passam, né? É muito conteúdo. O latim nós não precisamos desse muito conteúdo. Não há necessidade. O que há necessidade é que você coloque assim na sua cabeça, né, que o latim ele deve acompanhar a formação durante os anos. Quantos anos? Olha, não tem uma resposta, isso não é receita de bolo. Na época, em 1950, no Brasil, que foi uma das melhores épocas do ensino do latim no Brasil, todas as escolas ensinavam latim por 7 anos. 7 anos. Não havia uma preocupação em, meu Deus, vamos deixar os alunos o dia inteiro fazendo língua latina. Não. Mas, durante 7 anos, devagar e sempre,
o aluno ia tendo contato com essa língua, que não tem por objetivo uma formação simplesmente para que eu ganhe dinheiro daqui dois anos, não, mas que vai trabalhar na formação integral do aluno. Então, o latim não é uma língua moderna. O latim é uma língua que faz parte da formação humana. Por isso, obviamente, que os medievais começavam com a língua latina. Né? O trivium, a primeira disciplina, a gente chama de gramática, mas dá para chamar de língua latina. Essa era a disciplina que começava-se nas escolas. Primeiro vai estudar a gramática do latim, primeiro vai se afeiçoar à língua latina. Depois você vai estudar a lógica, depois você vai estudar a retórica, depois você vai para o quadrivium. Aliás, eu quero falar sobre isso aqui também. Então, se você está por aqui, né, e não se inscreveu, se inscreva nesse canal aqui, porque nós vamos falar também sobre o trivium, sobre como fazer, né, para que nossos filhos estejam em contato com o trivium e o quadrivium. E será que é necessário, de fato, né, todas as disciplinas do quadrivium? Então a gente vai falar sobre isso também. E para finalizar, então eu acho que ficou mais claro, eu comentei que no começo da aula eu ia dar um exemplo, como eu mostro para as crianças, né, a origem das palavras. Para os adolescentes, obviamente, a gente já começa com a gramática, então a gramática também tem que ser gradual. Eu discordo do professor que fala, né, ou dos professores que falam que a gente tem que estudar muitas horas por dia língua latina e tem que cobrar, porque se não cobrar não adianta nada, se não cobrar você tá igual o sistema moderno de ensino. Não, não é assim. Uma coisa é o professor que quis ir para uma faculdade de letras, estudar latim, obviamente ele vai ter que fazer isso, ele vai ter que sentar a bunda na cadeira e vai estudar muitas horas. Agora, outra coisa é a gente querer exigir isso das crianças que vão ser engenheiro, que vão ser professores de matemática, enfim, que vão fazer outras coisas da vida. A gente não precisa cobrar essa carga muito pesada deles. O que a gente precisa é mostrar com cuidado e, olha, é uma coisa que exige tempo, tá? Não exige uma carga pesada imediata, mas exige tempo. E por quê? Quando nós não exigimos essa carga pesada, o aluno ele consegue se afeiçoar também à língua latina. A língua latina não é apenas um aspecto racional, então eu vou quebrar a cabeça para entender esse negócio dessa gramática aqui. Não precisa ser assim, né? Não precisa. Porque a beleza do latim, ela faz com que o aluno, depois que se afeiçoa à língua latina, a sua pronúncia, a sua carga semântica, etc., faz com que o jovem ele não desista do latim depois. Eu vejo claramente isso nos meus alunos, né? Os pais que vêm com essa mentalidade, não, quanto tempo é? Quanto tempo eu tenho que ficar aqui? Para eles o latim é como se fosse um acessório. Não, o influencer tal coloca os seus filhos no latim, né? Todos os professores, praticamente, hoje, os professores estão falando sobre educação, na educação séria, todos eles, se você for ver, os filhos estão fazendo latim, tá? Todos eles, né, que falam sobre educação clássica, educação católica. Quem não está fazendo latim, colocando seu filho no latim, ou quem não colocou lá no passado, eu não conheço, tá? Não, então por causa disso eu vou colocar o meu filho, mas quanto tempo que é? Em 1 ano ele vai aprender? 1 ano e meio? Sabe? Pensam que é um acessório passageiro no meio da formação da criança. Não é, não é. É algo profundo, que não precisa de, como eu disse, para encerrar o vídeo, né? Não precisa de uma carga muito pesada, mas ela tem que ser constante. Tem que ser constante e assim, com certeza, o seu filho vai se afeiçoar à língua, vai gostar da língua e vai ter um benefício gigantesco na formação integral do teu filho. Então, fico por aqui. Fica o convite também para que você siga esse canal. A gente vai ter outros vídeos aqui. E também compartilhe esse vídeo, curta esse vídeo, enfim, para que chegue a mais pessoas que estão precisando ouvir essa questão sobre o latim. Até mais.